Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, meu querido Flávio Prado. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, meu querido Celso, na expectativa aí do clássico Sansão, pois é, vamos falar sobre os jogos do final de semana, também sobre os jogos de ontem, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e também ver como está a preparação dos grandes clubes paulistas para a sequência da temporada. Esses e outros assuntos você confere aqui, logo depois destas dicas. Então vamos direto para a classificação, para ver como ficou a tabela após os jogos de ontem. O São Paulo segue na liderança com 56 pontos, 6 de vantagem em relação ao Internacional, que assumiu a segunda posição após a vitória contra o Ceará. Na sequência aparecem Atlético Mineiro e Flamengo, ambos com 49 pontos e um jogo a menos que o líder. O Grêmio, também com um jogo a menos, é o quinto com 48 pontos. O Palmeiras está em sexto com 44 e 2 jogos atrasados. Em seguida temos Fluminense, Santos, Corinthians e Atlético Paranaense. Ainda temos o Ceará, Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Sport, Fortaleza e Vasco. Estão na zona do rebaixamento Bahia, Goiás, Botafogo e Coritiba. Bom, e com todas estas informações em mãos, vamos para a nossa enquete do dia. Eu quero saber de você o seguinte, e também, claro, do Flávio e do Chico. Vamos para a nossa pergunta da nossa enquete. Qual time tem maiores possibilidades ou mais chances de tirar a liderança do São Paulo? Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo ou Grêmio? Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode usar o QR Code que aparece aqui embaixo, aqui do lado, na sua tela. E você também pode mandar a mensagem pelo WhatsApp, um vídeo, de até 10 segundos. O telefone para você mandar o vídeo é o seguinte: se você estiver fora da Grande São Paulo, coloca o 11, que é o DDD, 994791633. 994791633. Vou perguntar para o Flávio e para o Chico, quem tem mais chance de tirar a liderança do São Paulo. Tem muita gente que já descartou. Eu continuo apostando no Atlético Mineiro. Agora, não sei vocês. Eu ia falar isso. O Atlético está quietinho lá no canto dele, treinando muito, com um baita técnico, que é o São Paulo. O Flamengo, ele não está andando. O Flamengo está muito lento, ele está muito óbvio, né? E é difícil que o Rogério conserte isso em tão pouco tempo. Acho muito, muito difícil. E acho que o Atlético pode dar uma arrancada. Não acredito que o São Paulo perca o título, não acredito. Mas o time que vai chegar mais perto deve ser o Atlético Mineiro. Também acho. E você, Chico? Olha, eu já penso diferente. Eu acho que o Flamengo ainda tem muito gás. Que ontem mesmo nós tivemos aqui com o mestre Alberto Helena Júnior. E ele foi taxativo quando disse que o Flamengo foi muito melhor que o Fluminense. Perdeu várias chances de gol. Era para ser um jogo de 4-1, 5-1 para o Flamengo. E os jogadores perderam muitos gols, principalmente o Gabigol, né? O Gabigol que não está numa boa fase. Então, eu acho que o Flamengo ainda é o grande perseguidor. Agora, o que precisa tomar cuidado é o que a imprensa carioca está fazendo com o Rogério Ceni, né? Está crucificando o Rogério Ceni, está praticamente pedindo a cabeça do Rogério Ceni, dando razão para os jogadores, pressionando dirigentes. Quer dizer, eu não sei se essa pressão vai fazer algum efeito negativo no Rogério. Mas o time do Flamengo, de todos os times que estão aí, é superior. É bem superior. Tem um elenco bom, né? Os caras jogam 2 para cada posição. Quer dizer, eu acho que é uma questão de começar a ganhar, começar a fazer o resultado. Coisa que não estão conseguindo por falta de, sei lá, acho que nervosismo, né? Na hora de finalizar, o cara finaliza mal, perde gol debaixo do gol. Essas coisas que acontecem muito com o futebol. Mas eu acredito que o Flamengo ainda é o grande perseguidor do São Paulo. É o que tem mais elenco, mais qualidade, mais futebol. Agora, aqui, o Inter, só para a gente falar, para a gente completar, o Inter com o Abel Braga deu uma arrancada boa. E você vê que, olha, que é o time que está mais próximo do São Paulo. Sim. Agora, não acho que o Inter tem futebol para se segurar aí, nessa posição. Mas também pode ser uma grande surpresa. De repente o time entrosa, né? É o que acontece na reta de chegada, 10 rodadas, o time entrosa e aí complica a vida do São Paulo.
Chegou a hora de girar nossa equipe de reportagem para acompanhar a preparação dos clubes da capital para a sequência da competição. E começamos pelo Alexandre Silvestre, que está na redação da nossa Central de Esportes e chega com as informações do Palmeiras. Uma grande noite para você, Silvestre. Podemos incluir aí o Verdão na lista de concorrentes ao título do Brasileirão? Ah, sem dúvida. Eu colocaria fácil o Palmeiras. Claro que o Palmeiras está brigando na Libertadores, na Copa do Brasil, mas se a gente parar para pensar, na Libertadores tem o jogo da semifinal contra o River, ratificar a classificação e ir para o jogo decisivo no Maracanã. E Copa do Brasil e de volta à final contra o Grêmio. Então são mais 4 jogos e o Palmeiras está na 6ª colocação. Para mim, esses 6 primeiros vão brigar pelo título. E o Palmeiras estando a 12 pontos do São Paulo com 2 jogos a menos, pode diminuir essa distância para apenas 6 pontinhos. Então eu coloco o Palmeiras nessa briga sim. Quanto ao jogo contra o Sport amanhã na Ilha do Retiro, é bem provável que o Abel Ferreira poupe alguns titulares, mas eu não acredito que ele vá colocar em campo time totalmente reserva, garotada. O Luan, por exemplo, treinou normalmente, ele que foi desfalque contra o River, com dores nas costas, deve ficar à disposição. E o Felipe Melo, que vem se recuperando muito rapidamente daquela cirurgia no tornozelo direito, está em fase final de recuperação física, de treinamento, não vai ficar pronto ainda para o jogo desse final de semana, vamos aguardar a semana que vem. Daqui a pouco eu volto para tentar adivinhar a escalação do Palmeiras para esse jogo de sábado à noite na Ilha do Retiro contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo, Silvestre. A gente aguarda então. Até já. Me parece meio óbvio que poupar alguns jogadores deve ser a estratégia, né, do Abel, porque apesar dos 3-0 lá na Argentina, ok, encaminhou a classificação, mas não dá para cravar que está garantido. Não sei o que pensam vocês. Concordo com isso e entendo até que o que o Abel tem reclamado é a falta de tempo para treinar, cansaço, os jogadores estão jogando jogo em cima de jogo, e não teria muito sentido levar o elenco mais forte, né, para o jogo do Recife. Vai ter que fazer É engraçado quando eu estivesse falando, né? Botar a molecada. Só se botar o sub-11. Porque a molecada já está jogando. Né? Tá jogando. É engraçado isso, né? Mas de qualquer forma, acho que o Palmeiras vai com uma reserveira grande, o que não quer dizer que não possa beliscar alguma coisinha por lá, né? Mas eu até porque tem colocaria o máximo possível de reservas que tivesse. Se o jogo fosse aqui, ainda ok. Né? Mas é Recife, é duro, é uma viagem cansativa, é complicado. Eu acho que vocês vão para o raciocínio correto, né? Se eu fosse o Abel, eu pouparia sim, pouparia legal. Olha, lógico que o nosso querido Silvestre vai vir com mais informações, mas eu acho que ficam fora desse time 7 titulares, sabe? Eu acho que pode ficar fora o goleiro, o Gomes, o Vinha, o Menino, o Luan também, né? Então são 8. O Danilo, o Rony e o Luiz Adriano. Eu acho que não há necessidade nenhuma de você, por exemplo, colocar o Rony nesse jogo. Mas aí você coloca, por exemplo, o Patrick de Paula, a gente sabe que vai jogar. Você tem o William Bigode que vai jogar. Você começa a Lucas Lima. Tem o Lucas Lima que pode cair pela esquerda. Você começa a ver um time que pode ser interessante. O Scarpa, que, sei lá, talvez. O Scarpa, que pode ser poupado também, que tem jogado muito na Libertadores. Mas dá para fazer um time interessante. O Palmeiras é um bom elenco, é essa a questão. E vamos lembrar que o Palmeiras está 11 jogos invicto na Libertadores, né? Quer dizer, é muito tempo, né? E, na verdade, está a 12 pontos do São Paulo, com 2 jogos a menos. Quer dizer, é uma hora de você usar a cabeça, né? Em vez de você agir com o coração, com a paixão, né, para querer ganhar tudo, você dá uma priorizada na Libertadores, porque, eu vou te contar uma coisa, se o Palmeiras perder essa Libertadores, cara, olha... vai ser uma decepção impressionante. É bom ficar com a pulga atrás da orelha, porque é um time que chegou nas últimas 5 semifinais de Libertadores. É um time entrosado, qualificado. Você está dizendo o River? O River. Então, tem que ficar com sabe, não dá para entrar com salto alto achando que já ganhou, porque no futebol já nos mostrou isso. Vários casos. Lembra Liverpool e Barcelona? Tudo que era outra situação. Sim. O jogo foi em Liverpool, mas... Barcelona e Roma. Foi eliminado. O América do México. Roma e Real Madrid? Roma e Real Madrid, não foi Real Madrid, o Liverpool foi com o Barcelona. Exatamente. O Roma ganhou lá. Né? Vários casos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei a sua opinião, Flávio, mas a minha, Celso, é que se o Palmeiras passar pelo River,
O Boca e o Santos não vão segurar o Palmeiras, não. Não tem time para isso, não. Eu fiquei decepcionado com o Boca, viu, Flávio? Eu fiquei decepcionado. Com o Carlito Tevez, então, cara. Não volta, Carlito Tevez. Pode ficar por aí. Ô, Chico, isso é bem a cara do Boca. É bem assim. Então, tá e já que o Chico falou de Carlitos Tevez, vamos falar de Corinthians, né? Que entra em campo só na quarta-feira, quando recebe o Fluminense na Neoquímica Arena. E o Osmar Garrafa está no Parque São Jorge com o noticiário corintiano. Grande noite para você, Osmar Garrafa. Qual é o saldo desse início de gestão do presidente Duílio Monteiro Alves? Boa noite, Celso. Boa noite a você, ao Chico, ao Flávio, a galera que nos acompanha aqui no Gazeta Esportiva. Como você disse, né? Qual é o saldo desse início de trabalho do Duílio Monteiro Alves? Olha, ele assumiu no início da semana, mas parece que já faz tempo, porque aconteceu muita coisa, não é? Desde que o Duílio sentou na cadeira de presidente. Vamos acompanhar o resumo que nós fizemos aí das principais medidas tomadas pelo novo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves? Em apenas uma semana, não foram poucas as mudanças no Corinthians sob o comando do novo presidente. Em uma de suas primeiras decisões, Duílio Monteiro Alves confirmou a permanência do técnico Wagner Mancini para a temporada 2021. O Wagner Mancini é o treinador do Corinthians, né, para o ano, ele tem contrato até o fim do ano, vem fazendo um bom trabalho, a gente está muito satisfeito com o que ele vem fazendo, o grupo todo de jogadores, de funcionários, todos se adaptaram muito bem. Acho que os resultados começaram a aparecer, o time começou a apresentar um bom futebol. Mancini também ficou sabendo que, como a nova política do clube é enxugar gastos, o Timão não terá contratações que possam impactar as finanças do clube. E até já rolou uma mini lista de dispensas. Bocelli, Sid Clay, René Júnior, Luiz e Carlinhos, que não vinham sendo aproveitados, foram dispensados. Juntos, esses jogadores custaram 15 milhões de reais ao Corinthians e não resolveram. Por outro lado, Mantuan e Mosquito assinaram um novo contrato com o Timão e reforços pontuais podem chegar. O departamento de futebol também teve novidades. O novo presidente não demorou muito e surpreendeu muita gente dentro do clube ao nomear o ex-presidente Roberto de Andrade como diretor de futebol. E acreditem que em sua primeira entrevista no cargo, ele teve que responder se poderá, na próxima eleição, ser candidato à presidência do Timão. O Duílio acabou de assumir, eu acho... Desculpa, mas eu acho até falta de respeito. A gente está tratando aqui de uma coisa que vai acontecer daqui a 3 anos. Não sei nem se estou vivo daqui a 3 anos. Mas eu não estou pensando nisso de forma alguma. Eu vim a convite do Duílio para ajudar o Corinthians, para ajudar o Duílio, para trabalhar no futebol, onde eu já trabalhei, onde eu me sinto em casa, me sinto feliz. Para trabalhar com o Roberto, Alessandro também está de volta. O ex-capitão, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, voltou para reassumir a gerência de futebol. Outro ex-atleta, campeão da Libertadores que pode vir para trabalhar no Corinthians é Alex. Ele foi convidado para cuidar do Sub-23 e das categorias de base. E finalizando, a nova diretoria de marketing em uma semana já se mexeu. Trouxe um novo patrocinador para o clube que nessa próxima temporada vai gerar uma receita de 5 milhões de reais. E esse departamento também está se movimentando para o reencontro da Fiel com o elenco no final da pandemia. Quando o torcedor voltar à arena, ele vai poder esperar os jogos do Timão fazendo uma tirolesa em plena casa corintiana. Você topa? Celso, será que você encara essa? Né? Essa tirolesa aí para a torcida corintiana que vai ser instalada assim que terminar essa pandemia, que a torcida puder voltar ao estádio. E atualizando essas informações, né? O Alex, ele ainda não respondeu se aceita ou não o convite para trabalhar ao lado das categorias de base e também com o polêmico Sub-23, que é uma briga política enorme, mas o Alex disse que está consultando a família, nesse final de semana toma uma decisão e na segunda dá a resposta aos homens fortes do futebol do Corinthians. Né, que foram apresentados aqui, o ex-presidente Roberto Andrade e também Alessandro, o capitão da Libertadores e do Mundial de Clubes da FIFA. Celso. Ok, Garrafa, obrigado. Daqui a pouquinho você traz mais informações, portanto, do Corinthians e esse início de gestão do Duílio.
Olha, o Celso, só queria completar a informação. O Alex deve aceitar. E está com 99% para ele pegar essa supervisão do Sub-23. Porque eu fiquei sabendo que ele tem licença B da CBF. Quer dizer, licença B, o cara pode ser técnico ou supervisor das categorias de base, né? Então ele tem gabarito para isso, ele tá diplomado para isso. Ele não, nesse tempo que ele parou, ele ficou estudando futebol, né? Ele não ficou assim moscando, né? E ele está louco para voltar, porque ele disse que está muito aborrecido ficar parado longe dos campos. Então é bem provável que ele aceite. E ele é um cara que de muita cabeça. Eu me lembro muito bem, Flávio, é gozado isso. Um dia eu estava lá no CT Joaquim Grava, conversando com o Alex numa daquelas papos, né, informais, e ele disse para mim, Chico, não é fácil jogar com o Tite. Eu falei, por quê? Você joga tão bem, cara, você é uma peça fundamental. Ele falou, rapaz, mas tem hora que eu não aguento fazer o que o Tite manda fazer taticamente. Eu falei, o que ele manda fazer? Ele quer que eu marque de intermediária para intermediária. Mas, às vezes, eu estou com a bola na intermediária da defesa. E não tem ninguém na intermediária do ataque. Então, eu tenho que ir carregar a bola para chegar lá. Quer dizer, ele tem uma consciência tática, técnica, um respeito, né? Que mesmo não aguentando fisicamente fazer o que o Tite pedia, ele fazia do mesmo jeito. Então, o cara é um cara perseverante, né? E é o que o Corinthians precisa, de gente decente que vai lá trabalhar, né? Não do jeito que ficou esse Sub-23 jogado às moscas até agora, né? A base do Corinthians, ela é terrível. Terrível. É negociata, é esquema, então, e não revela nada. O Corinthians, você vê que só o Corinthians... dinheiro que vai. Pois é. E você vê que o Corinthians foi um dos únicos que contratou pra caramba o ano passado. 94 jogadores. O São Paulo tinha de onde tirar, não tirava porque também tinha esquema para comprar jogador e tal. O Palmeiras tinha a opção também de não tirar o jogador, quando foram obrigados a tirar. E o Santos é toda hora, né? Porque o Santos é aqueles rolos no time vai colocando. O Corinthians não tinha de onde tirar. O Corinthians tem contrato com jogadores estranhos, por uma fortuna, aí os caras somem, não acontece nada. Tem milhões de jogadores lá, não revela nada. Nada. Pô, qual moleque não quer jogar no Corinthians, gente? Não revelar no Corinthians é uma piada, né? Então tem que fazer primeiro uma coisa decente, uma coisa limpa. Fazendo uma coisa limpa vai ser natural, gente competente, gente do ramo, que o Corinthians comece a revelar jogadores. Você se lembra, Flávio e Celso, no nosso tempo, quando nós começamos de repórter, né? Eu cobria o São Paulo, o Flávio cobria o São Paulo pela Gazeta e o Antero Greco cobria o São Paulo pelo Estadão. Né? Então a gente começou jovem, 20, 21 anos, você vai lembrar. Né? Aí a gente sempre ficava de olho. E quando o São Paulo podia, né, ele revelava um goleiro, né, um zagueiro central ou um quarto zagueiro, um volante e um centroavante. Quer dizer, isso vinha sempre, esses 5 saíam sempre da equipe de base. Você lembra, Flávio, disso aí? Naquela época era uma coisa normal. Com o Cilinho foi era uma coisa normal. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara sai da base, já vai direto pro PSV, vai direto pro Bayern do Leverkusen. Se bem que o Diniz está aproveitando a garotada. É complicado, né? Tem pelo menos uns 7 aí, moleques, no time titular do Fernando Diniz no São Paulo. Vamos para, já que falamos do São Paulo, foi um gancho sem querer, mas gancho é gancho. Novo contato com a redação da nossa Central de Esportes. E dessa vez o Alexandre Silvestre chega para falar do São Paulo. Ficou alguma rusga, algum clima pesado depois do episódio envolvendo o Fernando Diniz e o Tietê, Alexandre Silvestre? Ô Celso, eu sou o repórter vira-casaca, né, velho? Eu faço o Palmeiras, o São Paulo, Palmeiras, São Paulo. Agora é a vez do São Paulo com esse tema polêmico. Já pintaram alguns rumores de que um grupo de jogadores não está contente com o modo de relacionamento com o Fernando Diniz, que esse grupo acionou a diretoria. Eu confesso que, em primeiro lugar, não acredito nessa história, em segundo lugar, não posso confirmá-la, porque não tenho essa informação. Muito pelo contrário, o Diniz passou um pouquinho do ponto, mas todos lá sabem como ele se relaciona. Inclusive o Tietê é um dos jogadores que tem mais intimidade com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz brigou muito com o Tietê e com o Luciano. São os dois jogadores que ele carrega no bolso, no colo, né? Falamos bastante disso ontem. A respeito do time, Luan volta de suspensão. Olha só, o São Paulo sem o Luan na cabeça de área tem um aproveitamento de pontos de apenas 37%. Com o Luan no time, esse aproveitamento sobe para 73%.
32 jogos com o Luan participando, 21 vitórias. 23 jogos sem o Luan, apenas 6 vitórias. E o Luan volta para o time porque cumpriu a suspensão automática. O Tietê está fora porque foi expulso. O Bruno Alves tomou o terceiro amarelo, será desfalque contra o Santos no domingo. Juan Fran e Arboleda treinaram hoje e devem voltar normalmente à equipe titular. Luciano treinou parte no campo, parte a questão física. Ainda é dúvida, vai depender do treinamento de amanhã para o Luciano ir ou não para o clássico contra o Peixe no Morumbi domingo. Sequência de jogos do São Paulo, uma sequência complicada. Santos em casa, depois pega o Atlético Paranaense, sempre um jogo muito complicado lá na Arena da Baixada. E aí o São Paulo recebe no Morumbi o Internacional, que venceu, subiu para a vice-liderança, confronto direto com o Colorado no Morumbi. Essa sequência do tricolor que segue na ponta da tabela e que precisa reagir. Silvestre, eu não te chamaria de vira-casaca, eu te chamaria de polivalente. Fica mais bonito. Vai lá, daqui a pouquinho você volta com Palmeiras e com São Paulo. Sobre o Luan, eu acho que fez falta mesmo. Acho que sem o Luan, o São Paulo fica frouxo na marcação. E o Arboleda também acabou fazendo falta, porque o Diego Costa dá uma noite ruim. Agora, vamos por partes, então. Vamos começar com as substituições. Depois a gente entra no Fernando Diniz e o Tietê, porque quando está perdendo é o caos, não está ganhando é motivação. Bom, eu acho assim, o Luan é bom jogador, mas não acho que foi por isso que aconteceu aqui. O São Paulo jogou nada. Não jogou nada, ninguém jogou nada. Foi aquele dia não, né? Se o São Paulo depender de um jogador de marcação, ferrou. Não é assim, é um sistema de marcação, não é um jogador. Se você não tiver um bom sistema de marcação, não adianta nada. Se fosse assim, era fácil. Coloca um Leãozão de Chácara, eu digo, aquele jogador que... Não, nem o Luan até evoluiu na saída de jogo. O volante tem que ser um jogador de saída de jogo e tal, e também marcação. É uma composição. São Paulo não funcionou como sistema de marcação. Foi isso que aconteceu. E, claro, o Luan melhorou, deu uma ajeitadinha, tá numa boa fase, nada contra o menino. Mas não é o Luan, é o sistema. Não funcionou. Não funcionou a marcação lá na frente, saída de bola deficiente, tomou 2 gols com erros incríveis. 3, eu diria. 3, do Daniel, do Bruno Alves. Diego Costa. Isso. E lá na frente, quando gerou o contra-ataque, foi o Gabriel Sara que errou o passe. Exatamente. O Gabriel Sara errou o passe do lado do Diego Alves. Isso não tem nada a ver com o Luan, especificamente. Então, realmente... não funcionou o sistema como um todo. O Luan titular tem que voltar. Acho que vai ser realmente como um todo que vai ter que acertar o time para esse jogo contra o Santos. Depois a gente fala do outro tema. Tá bom. Celso, eu sempre lembro de uma coisa, Flávio, Celso, telespectadores. O Corinthians, quando saiu para jogar o Mundial, ele fez o último jogo contra o São Paulo. Perdeu. E o São Paulo entrou com um time misto, né, completamente misto. Todo mundo achava que o Corinthians ia golear o São Paulo. E o Corinthians perdeu 3-2. É o 3-1, não me lembro. 3-2. Foi 3-2. Você deve ter feito até o jogo como aqui os melhores momentos. Então, quer dizer, eu acho que é perfeitamente normal, de repente, um bom time... jogar mal. Né? Eu acho que o que não pode é deixar isso tomar uma proporção exagerada. Né? Se dá um valor tremendo a isso aí. Porque, na verdade, é o fracasso da eliminação contra o Grêmio. Agora, essa semi-goleada do Bragantino, que 4-2 não é goleada, né? Mas enfim, 4-1 seria. Mas tudo né? bem. Mas foi um jogo ruim, né? Não pode deixar agora, se por acaso tiver um resultado outra vez ruim contra o Santos, se deixar bater. Agora, porque é normal uma equipe dar uma caída no campeonato tão longo quanto o brasileiro. E aí perde, aí fica tentando achar motivo, O Fernando Diniz, desde que eu me conheço por gente que eu acompanho o trabalho dele, eu acho até que ele melhorou nesse quesito de ser duro com os jogadores. Foi assim no Audax, foi assim no próprio São Paulo. Não melhorou. Sabe? Não, até acho que melhorou, mas aí sempre foi assim. Aí lidera o campeonato, 7 pontos de vantagem. Aí porque ele foi duro com o Tietê, perdeu por causa disso, os jogadores estão revoltados por causa disso. Você lembra quando o Luciano... Sim, ele jogou água nele. O Luciano, o Luciano deu uma entrevista, foi muito engraçado, falando os palavrões que ele fala pro Luciano. Nunca existe conversa entre eles sem que a mãe seja envolvida. Ok? Nunca. Aí o Luciano, numa dessa, jogou água nele. Isso é uma coisa grave, não é? Pô, o jogador falta de respeito, né? Falta de respeito, jogou água no chefe e tal. Enquanto ele está dando uma bronca. Só que o São Paulo ganhou. Se o São Paulo perde aquele jogo, meu Deus, olha que absurdo que fala. Mas sabe como é que foi feito? Como é que eu ouvi? Foi divertido. Você vê como o grupo é unido, eles brincam, eles acertam, etc. Ganhou. Foi o jogo contra o Fluminense, aliás, não jogou nada e ganhou o jogo. Aí vamos para o caso Tietê.
O Tietê, quando ele ganhou o troféu Mesa Redonda aqui, e a gente colocou o Fernando Diniz como padrinho dele, o Tietê me agradeceu. Cara, você não faz ideia, esse cara é quase um pai para mim. E desde o tempo de Audax ele chama o Tietê de mascaradinho. Não sei exatamente por quê, coisa dele lá. Seu mascaradinho, sei o que tal. Perninha. Perninha. Mascaradinho o Sabiá deu até uma declaração falando sobre isso. Então, gente, se quiser procurar pelo-ovo, procure. Mas não vai adiantar, porque realmente o relacionamento do Fernando Diniz com os jogadores é espetacular. É muito bom. Agora, se quando perder o ambiente está ruim, e quando ganhar o ambiente está bom, ok, é problema de cada um. Eu só queria acrescentar um negócio. Acrescente, Chico, o que você quiser. É rapidinho, viu, Tá. Chile? Eu só temo pela reação do Júlio Casares, que é o novo presidente do São Paulo. Se por acaso o Fernando Diniz não conseguir ganhar esse campeonato, né, apesar do bom trabalho que ele está fazendo, eu reconheço isso, e essas críticas correntes aí ao Rogério Ceni, eu não duvido que ele vá atrás do Rogério. Vá atrás do Rogério. Mas então, isso depois do campeonato. Né? Isso depois do campeonato, mas pode ser que aconteça. E infelizmente, né, que eu acho que se o Diniz tivesse uma sequência no São Paulo, o São Paulo ia ganhar muita coisa. Pode ser que o Diniz também receba uma proposta da Arábia e fique milionário e vai embora. Também pode acontecer, né? Dos dois lados. É uma reação patrão-empregado, Claro. isso pode acontecer. Aliás, claro. ele é CLT lá no São Paulo, bom, a gente deixar claro isso, né? Não tem contrato. Ele Se dependesse de mim, ele já tinha ido embora faz tempo. Fala, Fernando, teu trabalho não combina com o Brasil. Não, mas eu quero fazer algumas coisas aqui. E ficou e até deu certo e tal. A gente tem agora recados pelo WhatsApp, então vamos botar na tela. Boa tarde, Chico, Celso, Flávio. Aqui é Roberto de São Bernardo do Campo. Na minha opinião, o Flamengo pode passar o São Paulo. Valeu. Boa noite, pessoal da Gazeta. Aqui é o Jorge de Itaquera. Eu acho que é o Atlético Mineiro. O meu Palmeiras tem 2 campeonatos aí a disputar as final, então o Atlético tem mais chance. Um abraço a todos. Boa tarde, Celso, Chico e Flávio. Aqui é o Renato de Ório de Londrina, no Paraná. Quem vai pegar o São Paulo é o Palmeiras. Nós vamos ganhar os 3 campeonatos. Vai, Verdão! Você vê só? Deixa eu fazer uma pergunta que eu confesso a minha total ignorância. Por exemplo, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, o campeonato vira G7 ou vira G8? G8. Vira G8? O vice da Copa do Brasil não garante vaga. Então ele vai pegar do Campeonato Brasileiro, é isso? Ele pega do Campeonato Brasileiro. Então, então o Palmeiras praticamente dá mais 2 vagas. Exato. Sim. Dá mais 2 vagas? Sim, dá mais 2 vagas. Entendi, agora sim. Está torcendo para o Palmeiras, Chicão? Absolutamente, porque aí o Corinthians entra. Tá certo. Nem que seja para pré-Libertadores. Esse é o pepino. O Guarani do Paraguai já está classificado para pré-Libertadores. Paciência, uma hora a gente ganha. O assunto, mais uma vez, é o Corinthians. O Garrafa já trouxe as informações dos bastidores do clube, com um balanço, né, desse início do trabalho do presidente do Willian Monteiro Alves. Mas agora nós queremos saber do time dentro de campo. Ô Garrafa, qual a expectativa para esse duelo de quarta-feira com o Fluminense? Ô Celso, esse duelo poderia ser uma estreia do Corinthians na temporada, não fosse a pandemia. É o primeiro jogo, inclusive, vai ser o primeiro jogo do Corinthians na temporada, né? Que ainda ela é uma temporada passada em função, repito, da pandemia. E está acontecendo com o Corinthians tudo que acontece normalmente em início de temporada, né? Pelo menos uns 10, 15 dias para treinar. O Corinthians está completando esse ciclo em meio à competição, que é o Campeonato Brasileiro. E se é bom ou não, a gente vai ver já nessa quarta-feira na Arena em Itaquera contra o Fluminense. O Fluminense que vem embalado, ganhou do Flamengo, um resultado que não foi legal para o Corinthians, apesar que, com a vitória do Inter frente ao Ceará ontem, o Corinthians deixou de perder uma posição. Então a rodada de meio de semana, mesmo com o Corinthians sem entrar em campo, não foi tão desastrosa assim. O Corinthians está realmente de olho aí numa pré-Libertadores, mesmo sabendo, como diz o Flávio, que tem Guarani do Paraguai classificado. Esse Flávio é um gato fogueteiro mesmo. Bom, tem Fluminense quarta-feira e na segunda-feira da outra semana, não, nessa segunda, clássico contra o Palmeiras, que está de olho na Copa Libertadores da América. O único problema do Mancini, pelo menos até o dia de hoje, é o Ramírez, que está suspenso. Ele não tem um time definido, tem trabalhado algumas alternativas, e os treinos dessa semana, o que chamaram muita atenção foi a presença
do Roberto Andrade e também do Alessandro, os novos homens fortes do futebol do Corinthians. A diretoria tem acompanhado diariamente os treinamentos. Quanto a Otero e Casares, são dois jogadores que estão ajudando muito o Mancini nessa recuperação corintiana. Eles têm contrato terminando na metade do ano e, apesar da presença dos diretores, ainda não houve uma conversa. Mas fique tranquilo, Chico, porque essa conversa deve acontecer muito em breve e é natural que eles acabem renovando o contrato. E uma última informação, como estamos próximos, esperamos que assim realmente seja, que tenhamos a vacinação para a Covid-19, a diretoria do Corinthians já anunciou que vai colocar o espaço, toda a Arena Itaquera a serviço da área da saúde, para que possa ser um posto de vacinação aqui na zona leste da cidade de São Paulo. O Corinthians, de alguma forma, também tentando colaborar para que possamos minimizar os efeitos da Covid-19. Corinthians em campo esse final de semana, não. Chicão, não. Só na quarta-feira, tá certo? Contra o Fluminense. Certíssimo, Garrafa. Obrigado pelas informações. Diga. Eu só queria dizer o seguinte, Flávio, a coisa está tão, Celso, a coisa está tão bem equilibrada e organizada no Corinthians, agora com a presença do Roberto Andrade e do Alessandro, melhorou, que o que está acontecendo, o Mancini, hoje, treinou o time do meio campo para frente e deixou para o Batatais, que é o auxiliar dele, treinar a defesa. Então ficou a defesa treinando de um lado, e o Mancini treinando do meio campo para frente de outro. Quer dizer, já que a defesa já está bem postada, é só corrigir um defeito ou outro, deixa para o Batatais. E o meio campo para frente deixa comigo. E ele repetiu a velha escalação, que vai ser a terceira vez que o Corinthians vai jogar com esse time. Que deve ser o Cássio, o Fagner, o Jefferson, o Gil e o Fábio Santos, que treinaram com o Batatais, o Gabriel e o Cantígio, os dois volantes, O Cantígio, eu sei que o Flávio gosta, o Mosquito, o Casares, o Otero e o Jô lá na frente. Então, quer dizer que é um time que vai se repetir pela terceira vez. Isso é bom. É coisa que não estava acontecendo no Corinthians. Só uma coisa. E uma coisa que o Mancini está exigindo muito dos jogadores, finalização. Está treinando muito finalização, bola... O cara tem que parar a bola, ou tem que chutar direto, enfim. Está treinando, todo mundo está treinando finalização. Até o Gil e o Jefferson estão treinando finalização. Olha, a informação que o Garrafa passou, essa história de adiantar a renovação do contrato do Otero e do Casares, se fosse eu, não faria. Por quê? Acaba, aí você faz. Pelo histórico desses jogadores, Eles são jogadores complicados. O nível dos dois é muito bom. São bons jogadores, mas você vê que eles têm dificuldade. Lá no Atlético, o São Paulo não quis saber. Problema disciplinar, eles são complicados. Estão bem agora? Sabe aquela coisa de, às vezes, no que você fez o contrato, a coisa muda? Isso é o histórico deles. Eles mudaram? Tá bom, se eles mudaram, espera um pouquinho. Quando terminar o contrato, renova. Mas acho que é mais para garantir, Flávio? Dois jogadores que se encaixaram bem, de repente se antecipa e oferece uma segurança. E depois, se voltar em Aca adiante? Porque esses dois que estão no Corinthians, o São Paulo não teria dispensado lá. É isso que eu quero dizer. Então, e não é a primeira vez que acontece isso. Eu teria esse cuidado. De repente, fazer um contrato de 2, 3 anos aí, pode se arrepender depois. Tem que correr o risco, Flávio? Tem que correr o risco. Eu não correria. Porque para o Corinthians não resta muita coisa, a não ser Otero e Casares e Fábio Santos, O São Paulo está focado agora no clássico de domingo contra o Santos na Vila Belmiro. E eu quero saber do Alexandre Silvestre, o polivalente, se nós já temos o tricolor definido para o Sansão. Temos ou não? Não temos, Celso, mas a gente pode tentar chegar próximo desse 11 titular do Fernando Diniz para encarar o Peixe domingo no Morumbi. Estarei lá com a equipe da Gazeta. Estou saudoso de visitar o Morumbi. Faz muito tempo que eu não vou para o Morumbi. Acho que uns 7 meses, 8. Bom, vamos lá. Então, campinho na tela para a provável escalação de São Paulo com o Volpi no gol. A volta do Juan Fran, muito provável, à lateral direita. O Diego Costa na zaga. E o Arboleda também retornando ao time. O Bruno Alves está suspenso. Reinaldo na lateral esquerda. A volta do Luan. Meio de campo, cabeça de área. Com Daniel Alves, com Igor Gomes, Gabriel Sara. E aí na frente é Luciano,
ou Vitor Bueno e o Brenner. O Brenner garantido, e aí a opção de Luciano vai depender do treinamento de amanhã, Celso. Tá certo, Silvestre. Acho que faltam 3 jogadores importantes. O Arboleda, que apesar de não ter uma saída de jogo tão boa, mas é importante, especialmente no jogo aéreo. O Luan oferece um pouco mais de capacidade de marcação, que o São Paulo com a marcação meio frouxa. E o Luciano, eu acho de uma importância tática, Flávio. Um jogador que para muitos é refúgio. Eu não gosto desse termo, que é muito pejorativo. Mas ele foi vendido como refúgio. Então, né? que no Corinthians não se firmou, no Grêmio não se firmou, mas no São Paulo eu acho que ele tem uma importância tática, Flávio, que é inegável, incontestável. Eu acho que o grande desfalque é ele. Depois que ele não entrou, o pessoal está olhando para o Lan de novo. Maior respeito ao Lan, mas eu acho que é um jogador mais fácil de ser substituído. O Luciano, antes dele chegar, o São Paulo teve muita dificuldade de se acertar. O acerto do São Paulo, quando o São Paulo começa a subir, coincide com a chegada do Luciano. Começa a fazer gol, depois o Brenner faz. Ele facilita muito a abertura de defesa do adversário para um time que chega tocando bola rápido. A saída dele, quando ele sai, o São Paulo começa a cair. Acho que de todos esses que foram citados, todos têm a sua importância, mas o grande pepino, para mim, é a ausência do Luciano. Eu concordo com você, Flávio. Eu acho que o Luciano, ele encaixou no São Paulo, né? Ele encaixou o São Paulo. Encaixou no São Paulo e encaixou o São Paulo. Eu acho isso também. Conseguiu fazer aquilo que o Fernando Diniz pedia para um segundo atacante, já que o primeiro é o Brenner. Sim, e a importância dele também na transição defensiva, que ele recompõe, ele ajuda. Essa recomposição, começar a marcar lá na frente. Vitor Bueno é um jogador um pouco mais lento, ele tem mais dificuldade de fazer isso. E quando precisa, ele volta para ajudar a defesa, porque ele sabe... E é voluntarioso, tem entrega. É essa coisa da marcação do todo. É isso aí. De todo o grupo, todo mundo marcar. Ele tem uma noção tática muito boa. Sim. Mas para um time que se propõe a marcar, a jogar lá na frente, né? Então você tem que ter essa entrega na marcação no campo do adversário. Vamos acompanhar agora as notícias do lado santista desse clássico com o repórter Lucas Mussetti. Mesmo que o técnico Cuca quisesse colocar força máxima diante do São Paulo, não iria conseguir. Dá uma olhada. Boa noite, Celso. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos tem 2 novos casos de Covid-19. O goleiro John, que é titular, e o zagueiro Wagner Leonardo, que costuma ser opção no banco de reservas. E tudo fica mais complicado porque os testes positivos saíram lá em Buenos Aires, na Argentina, onde o Santos empatou em 0-0 com o Boca Juniors na última quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. E o protocolo na Argentina é muito rígido, a soberania nacional chega a ser mais rígida que a própria Conmebol. Para clubes jogarem na Argentina, eles precisam chegar com pelo menos 48 horas de antecedência. Então o Santos fez os testes de Covid no último sábado, todo mundo negativo no domingo, e o Santos viajou na segunda-feira e chegou na Argentina liberado para jogar contra o Boca. Só que para sair da Argentina precisa apresentar teste negativo de novo. Uma nova bateria de exames foi feita na tarde de quarta e o resultado saiu na manhã de quinta, quando obviamente o Santos tirou todo mundo que estava infectado da viagem, no caso John e o Wagner Leonardo. O resto veio para o Brasil. John e o Wagner continuam em quarentena no hotel em Buenos Aires. O Santos negocia um voo sanitário. Esse avião sairia do Brasil para buscá-los na Argentina. Isso deve acontecer no máximo até esse sábado, quando novos exames de Covid serão feitos. O Santos desconfia de que tenha existido falso positivo lá em Buenos Aires, só que foram 2 PCRs em laboratórios da Argentina, indicando que os 2 realmente estão com coronavírus. O certo é que os 2 não enfrentam o São Paulo domingo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro e provavelmente estão fora da partida contra o Boca na quarta-feira, já na Vila Belmiro, em busca dessa vaga na final. Só jogarão se testarem negativo e o Santos tiver autorização da Conmebol para que Cuca os escalhe. O Santos afirma que cumpriu todos os protocolos de saúde, todos os prazos, e que está tudo bem, que não há risco de nenhuma punição. Mas claro que a Conmebol, com uma pressão do Boca, deve investigar. Na imprensa argentina já se fala que o Santos sabia, que foi por isso que não desceu para o vestiário no intervalo do jogo, mas o Santos garante que só soube na quinta e não faria isso no campeonato tão importante. Esse jogo nos bastidores... A reclamação na Argentina é muito forte. Muito forte mesmo. Para isso que o Mussetti falou, é, como sempre, verdade. Muito preciso, né? Preciso. O Santos fez o exame às 18 horas
Eu não sei como é que é o protocolo lá, não sei se cumpriu o horário, isso eu não sei. Mas o Santos fez exame às 18 horas e foi para La Bombonera. E o resultado saiu na manhã de quinta-feira. Portanto, esses dois rapazes, eles estavam com o positivo quando eles estavam no jogo. E essa é a grande contestação. Eles vão tentar punição na Conmebol, eles vão contestar o próprio protocolo. Porque, de novo, eles fizeram às 18 horas e foram para a Bombonera. Jogaram. O resultado que saiu na quinta pela manhã foi do exame que eles fizeram antes do jogo. E eles estavam positivos. Isso daria tempo de contaminar outras pessoas? Eu não sei, não tenho essa capacidade. Só estou dando uma informação de que uma coisa rolou. Agora. Então, eles jogaram essa partida, os dois, o menino, o zagueiro não, mas o John jogou com um positivo. Agora, me parece meio equivocado. Você faz um teste antes do jogo para ser o resultado no dia seguinte. Você tem que fazer para um jogo... saída do país. Porque eles jogaram para o jogo, eles fizeram aqui no Brasil, 48 horas antes, ok. Esse positivo, ele veio enquanto eles estavam na Argentina. Não estou dizendo que pegou lá, que não pegou, mas a verdade é que o teste do Brasil, para entrar, ok. Aí eles fizeram outro para sair, ou seja, no dia anterior, que é um processo que todo mundo passa. Nesse que eles fizeram no dia anterior, deu positivo. Às vezes, aí de novo não sei, positivo. Mas aconteceu comigo. Eu fiz um teste, deu negativo, e aí o médico disse, pode fazer que tem um positivo. Meu filho tinha, pelo contato com ele, falou, vai dar positivo. 2 dias depois, realmente fez positivo. O primeiro mês que você fez para mim, gentilmente, eu tinha negativo. Eu não fiz o mesa por prevenção, porque o médico falou, provavelmente não, seguramente vai dar positivo. E na segunda-feira deu positivo mesmo. Agora, o desfalque para o Santos não vai ser contra o São Paulo, né, o do John, que para mim é o novo Dida do futebol brasileiro, né, uma das revelações do Campeonato Brasileiro desse ano, né, do Brasil esse ano, né, vai ser contra o Boca, né, na quarta-feira. Nada contra o João Paulo, que deve ser o titular, que é o reserva imediato dele, mas o John contra o Boca lá na Argentina fez defesas importantes. Fez sim, né? É bom goleiro. E está numa fase ótima. Sem dúvida alguma. Vamos falar do Palmeiras, que também está firme na Libertadores, mas o assunto agora no Verdão é Campeonato Brasileiro. Ele entra em campo amanhã na Ilha do Retiro para encarar o Sport. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Alexandre Silvestre na entrada anterior. Já temos um time definido para essa partida, Silvestre? Lá vem ele, nem a pau, Juvenal. Aliás, eu vou fazer um exercício de imaginação, yoga, meditação. Vou tentar entrar na mente do Abel Ferreira e vou explicar de maneira calculada o chute do 11 titular para esse jogo, tá bom? Acho que vai jogar Jailson no gol, dá um descanso para o Everton, baita goleiro, vai que se machuca. Põe o Jailson para pegar umas bolas lá, se movimentar um pouquinho. Na lateral direita, acredito que seja Marcos Rocha. Pode colocar, se quiser, o campinho aí. Marcos Rocha na lateral direita, porque o Mike está de quarentena. O Gabriel Menino, imagino eu, segura aí um pouquinho, imagino eu que o Gabriel Menino também seja poupado, tá bom? Na zaga, Alain Pereur, o Kusevich, ou seja, Gomes, o xerifão, e o Luan, que veio de um problema nas costas, que o tirou do jogo contra o River, acredito também que vão dar uma descansada. Talvez fiquem no banco. E o Scarpa na lateral esquerda. Afinal de contas, o Vinha joga todas. Aí depois eu escalaria o Emerson Santos no lugar do Danilo. O Patrick de Paula, que está suspenso para o jogo contra o River, certamente encara o Sport. E o Rafael Veiga, que ficou no banco, foi reserva lá na Argentina, deve, imagino eu, ganhar mais uma oportunidade para ganhar a tal da minutagem, ritmo de jogo e tal. Na frente, o Verón, acho que joga porque também vinha de uma lesão muscular, ficou no banco na Argentina, põe o menino para jogar um pouquinho, descansa o Rony, vai de Breno Lopes numa outra das pontas e o William Bigode na do Luiz Adriano, que costuma ter muitos problemas musculares. Esse é o meu 11. É um chute, viu, Celso? Faz parte. Obrigado pelas informações do Palmeiras, viu? Polivalente Alexandre Silvestre. A gente falou, é um bom time. É um bom time, eu acho que foi um chute. É um chute do Silvestre, mas é um chute quase do que no ângulo, né? Onde a coruja dorme, porque não é difícil, não, esse time que o Silvestre falou. Jailson, Marcos Rocha, o Alain, o Kusevich e o Scarpa na lateral esquerda. Que pode também ter a opção do Lucas Esteves, né? Que é garoto, também pode dar uma poupada no Scarpa.
o Emerson Santos, Patrick de Paula, Rafael Veiga. E na frente, Verão, Bigode e Bruno Lopes, que pode também dar vez ao Lucas Lima, dependendo do jogo, como a bola vai rolar. Então, eu acho que é um bom time, um time que dá para encarar o Sport de frente, de igual para igual, né? E se bobear, até vencer. Você não acha não, Flávio? É um bom time, mas é claro que é complicado, né? Sim. Você vai pegar um time que precisa muito do resultado, né, Celso? Exatamente isso. E o nosso convidado de hoje, aqui no Gazeta Esportiva, terá a missão de impedir que o Palmeiras some mais uma vitória no Brasileirão. Boa noite, Jair Ventura. Muito obrigado por nos atender aqui no Gazeta Esportiva mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo disponível para a gente. E qual será a estratégia do esporte diante do time comandado pelo português Abel Ferreira, hein, Jair? Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio, Chico, todos os amigos aí que nos assistem. Pô, a estratégia que a gente vem implementando desde a minha chegada. Já vou para o meu 24º jogo aqui com a camisa do esporte, né? E a gente vai encarando cada jogo como uma grande decisão. A gente está estudando a equipe do Palmeiras. Uma pena que eu não consegui escutar o Silvestre aí para pegar algumas informações, mas a gente vai encarar da mesma maneira, independente de quem iniciar a partida aí do lado do Palmeiras. A gente sabe que se não for o elenco, está entre o top 3, um dos melhores elencos, maior investimento do nosso futebol. E a gente sabe que aquela equipe que iniciar tem muita qualidade, a gente tem que neutralizar mais a ideia do Palmeiras, né, do que a gente ficar focado em jogadores que vão iniciar. Mas vamos lá, um grande jogo. Jair, antes de passar a bola para o Flávio e para o Chico, só uma pergunta. Realmente não faz muita diferença para você se vem o time reserva ou se vem o time titular? Sinceramente. Olha, eu não posso... A gente ficou com a mesma situação contra o Grêmio, na dúvida, né? E o Grêmio veio com o time completo. E o Grêmio também tinha uma decisão depois do nosso jogo. E jogou o PP e companhia, jogaram com o time completo. A gente fez um grande jogo, acabamos empatando, saímos na frente, acabamos levando um gol num lance polêmico, mas a gente fez uma grande partida com a equipe principal do Grêmio. E a gente encara da mesma maneira o Palmeiras. Aqueles jogadores que iniciarem, a gente vai saber na hora ali a escalação, mas a gente já vai estar preparado dentro de uma ideia de jogo do Palmeiras, né? Lógico que muda. Você tem o Rony, você tem o Lucas Lima, você muda a característica, né? Um jogador de 1 contra 1, o outro mais um meia que joga ali como externo, né? Então, assim, dentro dessa situação pode mudar as características dos jogadores, mas eu acho que a ideia já está implementada do Abel, né? A gente já vem estudando bastante e a gente conhece bem a equipe do Palmeiras. Chico, Flávio, Jair Ventura, à disposição de vocês. Ô Jair, é o Chico, um grande abraço para você, saudade de você, passagem no Corinthians, né? Eu te disse que eu era fã do seu pai, sempre queria que o seu pai jogasse no Corinthians, mas não pude ter essa alegria, né? Nos anos 70, quase que o Jairzinho veio para o Corinthians, o pai do nosso querido Jair Ventura. Mas, Jair, o segredo do Palmeiras, nos últimos tempos, tem sido o contra-ataque. Você precisa do resultado urgentemente, né? Para poder ter esperanças aí de uma melhor classificação no Campeonato Brasileiro. Então, eu pergunto a você, você está preparado para segurar esse contra-ataque do Palmeiras? Olha, nós enfrentamos uma equipe agora, o Fortaleza, que ela é talhada para jogar no contra-ataque também. É um time muito leve, praticamente um 4-2-4, né, com o Osvaldo de um lado, o Romarinho do outro. E por dentro jogou o João Paulo esse jogo e o Wellington Paulista. Um time que joga praticamente sem um meia organizador, né? Lógico que o João Paulo chegou para fazer essa função, que sem o João jogava o David. Então eram 4 atacantes. É um time que talhado para a transição desde a época do Rogério. E a gente conseguiu neutralizar bem, né, com o nosso cinturão. O atacar pensando em defender é muito importante. Quando a gente pega equipes com jogadores leves e bastante velocidade, a gente tem que estar sempre atacando pensando em defender, para a gente minimizar essas transições dos nossos adversários. Flávio. Jair, prazer em falar com você. Não é fácil manter um grupo lá em cima, com o psicológico lá no alto, quando está ganhando. Quando a coisa está complicada, a briga lá embaixo, eu imagino que seja mais difícil ainda. Como é que você está administrando essa situação de cada jogo uma decisão? Olha, eu era sabedor, né, mesmo antes da minha chegada, da realidade do clube. Eu tenho um elenco qualificado, porém enxuto, mas um elenco com muita qualidade. Eu tive algumas perdas significativas, eu perdi o Mugni agora, eu perdi o Barça, que era meu titular também,
uma lesão no cruzado, a gente vem perdendo jogadores, mas a gente vem criando alternativas e tem conseguido dar resultado. Né? Desde a minha chegada, que eu cheguei, a gente estava em 18º, eu acabei perdendo na minha estreia, a gente foi para a lanterna quando a gente vence do Grêmio lá em Porto Alegre. E depois que a gente deu uma arrancada, a gente nunca mais entrou na zona. Então agora é levar cada jogo como uma grande decisão. Faltam 10 decisões para a gente, para que no final de fevereiro a gente olhar na tabela e ver onde a gente conseguiu chegar, né? O mais alto possível dentro da tabela. Esse é o nosso objetivo dentro desse campeonato tão equilibrado. Jair, mais uma vez, muito obrigado, viu, por participar do Gazeta Esportiva, por ceder seu tempo para falar com a gente, para falar com o nosso telespectador. E boa sorte para você amanhã no jogo com o Palmeiras. Não só amanhã contra o Palmeiras, mas para a sequência também do Campeonato Brasileiro, tá bom? Obrigado, Celso. Obrigado. Um abraço, Flávio. Um abraço, Chico. Um abraço a todos os telespectadores também. Um grande abraço. Seja sempre bem-vindo. E a cobertura completa das equipes paulistas na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro você confere domingo, a partir das 9 da noite, aqui no Mesa Redonda. Melhores momentos, vestiários e lances polêmicos, sob análise da nossa equipe de comentaristas. Teremos no estúdio a presença do ex-jogador Zé Sérgio. E por videochamada, vamos conversar com o responsável pelo fôlego dos jogadores corintianos, o preparador físico Flávio de Oliveira. Imperdível, né, Flávio? Sim, muita coisa. Vamos debater demais essa história de como é que é relacionamento jogador. O Zé Sérgio jogou com técnicos de um nível altíssimo, foi técnico e tal. Acho que tem muita coisa legal para a gente conversar. Sem dúvida alguma. Bom, vamos para o resultado então da nossa enquete. Qual time tem mais chances de tirar a liderança do São Paulo? E a maioria respondeu que vai ser o Atlético Mineiro com 37% dos votos. Tá com a gente, Flávio? Pessoal, trate de votar no Troféu Mesa Redonda, hein? Tá comendo solto lá a votação. Nós queremos o teu voto. Eu já votei. É, isso aí. E por hoje é só, fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio. Até domingo. Uma boa noite para você que está em casa. Bom final de semana. E nos vemos domingo no Mesa Redonda. Até lá. Tchau.